O ser humano, senhor presidente, o ser humano desonesto, não acredita que seu semelhante possa ser honesto. E na política, como estratégia, os corruptos tendem a colocar todos no mesmo lamaçal. E quando a gente vem à tribuna para, de uma forma repetitiva, falar para a sociedade sobre corrupção, sobre desvio de dinheiro público, sobre a penalização daqueles que mais necessitam nesse país de assistência e de uma Senador qualidade Capiberibe, de vida. eu só queria fazer, senadora Ana Amélia, eu só queria fazer uma correção. Como eu fiz a permuta, a próxima oradora é a senhora. Eu me equivoquei e eu fico após a fala de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Então, peço desculpas ao orador, Nada, senhor à tribuna, presidente. mas eu não podia não fazer essa correção. Insistir nesse tema, às vezes parece chato, né? Parece coisa de gente de cabeça dura, que insiste no mesmo tema. Mas ontem, o Fantástico da Rede Globo apresentou uma reportagem focando exatamente corrupção no Amapá, envolvendo um empresário da área de vigilância e os deputados estaduais. E eu quero, nesta tarde, fazer uma síntese dos 20 anos de combate à corrupção, dos 20 anos que nós combatemos a malversação, o desvio de recurso e a formação de quadrilha que insiste em se apropriar dos recursos do Amapá. No caso do empresário, o empresário subornava um servidor público, dois servidores públicos. Na verdade, ele subornava o advogado da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Educação. Qual era a estratégia? Ele pagava esse assessor da comissão para que ele introduzisse erros no edital de concorrência para a contratação de vigilância desarmada para as escolas. E ele pagava por isso. Ora, mas não era só uma relação entre o empresário e um assessor. Até porque essas irregularidades introduzidas por esse assessor eram contestadas pelo empresário, inicialmente de forma administrativa, mas também ele recorria à justiça denunciando o edital. Eu não sei por que cargas d'água esse processo caía na mão de um mesmo desembargador, que eu não vou citar o nome porque estou inseguro quem era que dava as liminares. Esse desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, ele, me parece que a lógica seria pedir informações, até porque erros administrativos numa licitação pode ser corrigido pela própria administração. Mas esse desembargador, ou os desembargadores, pelo menos eu ouvi falar do desembargador Gilberto Pinheiro, do desembargador Constantino Brauna, que andaram concedendo essas liminares. Eles determinavam a imediata suspensão do certame. Isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5 vezes. Foram 5 liminares que poderiam ser evitadas, bastava solicitar a informação antes da decisão, mas eles davam a decisão para depois pedir a informação. Então, mostra aí que há uma indústria de liminares também, e isso faltou abordar na reportagem de ontem. O Fantástico poderia ter abordado, porque há um conluio, evidentemente, entre o empresário, um servidor público e também, evidentemente, a facilitação de um desembargador membro do Tribunal de Justiça do Amapá. Já os gastos absurdos da Assembleia Legislativa, Fantástico nos mostrou, senador Jorge Viana, que o ano passado, 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amapá
gastaram em diárias 19 milhões de reais. Quando falta medicamento nos hospitais, a sociedade inteira sabe que falta. E os 24 deputados consumiram... Mais de 10, 20 vezes o que a Câmara e o Senado gastaram juntos. Umas 10 vezes, pelo menos, ou 20. Agora, para entender... Mas por que isso? Aliás, a pergunta que não quer calar, isso acontece só no Amapá? Não, isso acontece no Brasil todo. É que no Amapá nós criamos um grupo para combater isso, e combater duramente, com informações. E nós passamos aqui nessa casa uma lei que tem nos permitido avançar, que é a Lei Complementar 131 de 2009, sancionada pelo presidente Lula, de minha autoria, que obriga todos os entes públicos a expor suas contas em tempo real na internet. É claro que as Assembleias Legislativas resistem, mas, de qualquer maneira, algo vai para... Eles são obrigados a fazer um balanço. E no balanço de 2013, está lá os gastos com diárias. Mas a história do combate à corrupção, ela vem dos últimos 20 anos lá no nosso Estado. Isso começa em 1994, quando nós, sem que as elites locais esperassem, ganhamos as eleições naquele ano. E, pasmem, do dia 15 de novembro, dia da eleição e da vitória, ao 1º de janeiro, o governador de então, que concentrava nele a distribuição das benesses do orçamento público, fez o seguinte: distribuiu, e olha que o Estado do Amapá passou a Estado pelas disposições transitórias da Constituição de 1988, a primeira eleição foi realizada em 1990, e o primeiro governo foi instalado em 1991, não tinha gasto de custeio porque a União pagava todos os servidores públicos. Então havia, digamos, um superávit grande para investimentos. Desse 15 de novembro até o dia 1º de janeiro, foi refeito o orçamento para 1995, e é daí que tudo começa. É importante que entendamos no Amapá e no Brasil, quando as instituições se juntam para lesar a sociedade. Foi o que aconteceu naquele ano. Vejam, todos os recursos que deveriam ser investidos em infraestrutura, energia, água, escola, prédios da segurança pública, prédios da saúde, esse dinheiro todo foi transferido para a mão dos poderes. Isso está registrado na contabilidade pública e ninguém apaga. Para que tenhamos uma ideia, em 94, os poderes, eu falo da Assembleia, eu falo do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, consumiram 34.835.000 reais. Em 95, nós já tínhamos memória do dinheiro. Em 94, com o Plano Real, nós passamos a ter memória do dinheiro. Em 95, esses gastos foram para 81 milhões de reais. Ou seja, da onde veio esse dinheiro que engordou as contas desses poderes? Esse dinheiro veio exatamente da Secretaria de Infraestrutura, que constrói escola, que constrói unidades hospitalares, da Secretaria de Infraestrutura, que em 94 tinha gasto 39 milhões, em 95 caiu para 3 milhões e meio. E também da Secretaria de Transporte, que de 22 milhões em 94 caiu para 3 milhões em 95. Esse conluio, que infelicitou a vida e que continua infelicitando a vida do Estado até hoje, se autodeterminou de harmonia com uma dissidência. Eu era o dissidente e era governador do Estado. Olha, jamais concordei com o que foi feito e denunciei sistematicamente. Nós tínhamos uma situação, no mínimo,
difícil de explicar. Um executivo sem um centavo e o legislativo e o judiciário com dinheiro que não sabia o que fazer. É claro que a Assembleia Legislativa, que em 94 gastou 13 milhões de reais, em 95 saltou para 26. E era impossível, é impossível, eu falo, senador, os gastos da Câmara Legislativa de Brasília vão acima de 400 milhões de reais. A do Amapá, 154 milhões de reais. É impossível gastar esta montanha de dinheiro de forma legal e moral. É impossível. Não tem como gastar com 24 deputados tamanha montanha de dinheiro. Imagine uma Assembleia de 24 deputados. No Amapá tem 24 deputados. Aqui tem 24 deputados. Eu estou voltado para o meu estado, mas eu já começo a analisar alguns outros estados para que eu possa comparar com o meu estado. Eu governei o Amapá até 2002 e deixei o estado equilibrado, com dinheiro em caixa e com dezenas de obras na área de saúde. Eu tenho aqui uma listagem das obras que nós fizemos. Com a minha saída, eu fui governador, um governador cheio de conflitos, eu fui impeachmentado, mais tarde me cassaram o mandato de senador, cassaram o mandato da minha companheira, a deputada Janete, por uma razão, pelo combate sistemático à corrupção, ao roubo de dinheiro público. Nós nunca baixamos a guarda, cassaram o mandato, nós retornamos pela força do povo do Amapá. O nosso partido ficou sem nenhum mandato, mas nós tínhamos aquilo que é imprescindível na luta política. E a política é o instrumento da transformação e da mudança. Por isso que não é possível, eu não admito que se generalize na política, porque esse é o instrumento da mudança. E foi o que aconteceu no nosso estado. Cassaram os nossos mandatos com uma acusação de compra de 2 votos pagos à prestação. É isso que o TSE, por esta razão, está lá no acordo do TSE. Ninguém pode borrar, está no acordo do TSE. Mas, ainda assim, voltamos em 2010 e Camilo Capiberibe eleito governador. Eu tenho aqui, e agora, toda essa ação que levou este empresário para a cadeia já e que tem sido denunciado sistematicamente vários crimes de corrupção no Amapá. Nesse caso, o governador tomou todas as providências, denunciando ao Ministério Público, colaborando nas investigações. Porque o que nós queremos é mudar a conduta pública naquele estado. E esta não é uma tarefa fácil, mas nós insistimos nela. Para que tenhamos uma ideia, de 1995, mesmo tendo perdido a capacidade de investir lá em 95, nós reconstituímos. E eu, como governador, construí um novo hospital do lado do velho, do hospital chamado Alberto Lima. Dupliquei o banco de sangue, construí um laboratório de saúde, um laboratório de análise, construí um centro de reabilitação, construí a coordenadoria de administração farmacêutica, várias clínicas, clínica de nefrologia, clínica de doença infecciosa, um pronto-socorro para atender crianças chamado de PAI, o centro de tratamento natural, dupliquei o Hospital da Mulher, Mãe Luzia, reformei e ampliei o Hospital da Criança e do Adolescente, o Hospital do Laranjal do Jari, o Centro de Saúde da Fazendinha. Eu estou fazendo essa relação que é extensa, para dizer que de 2003 a 2010 foi reformado apenas o laboratório de análise do Hospital Alberto Lima. Mas nesse período de 8 anos, 4 secretários de saúde foram presos pela Polícia Federal. Mas o estrago estava feito. A população ficou sem espaço. Nesse íntere, que não se fez absolutamente nada, que não se construiu uma única parede,
na saúde, a população cresceu em mais de 200 mil habitantes. E aí temos uma crise que é herdada, mas que está sendo dado resposta. Nesse momento, o governador já inaugurou um hospital na fronteira, lá na cidade do Oiapoque. O novo Hospital de Santana, de 110 leitos, será inaugurado em agosto. Está reformando e ampliando, duplicando o Hospital Alberto Lima. Está construindo unidades de pronto atendimento em bairros, de 2 bairros de Macapá, e brevemente começa da cidade de Laranjal do Jari. Está duplicando o Hospital da Criança e do Adolescente. Está construindo uma clínica de nefrologia em Santana. E o complexo regulador da Secretaria de Saúde no Pacoval, que é para tirar os leitos das mãos dos intermediários, porque leito na rede pública tem dono. É o deputado médico que manda naquele leito, que interna quem ele quer, e com o centro regulador isso desaparece. Todos vão ser iguais diante do SUS. O sistema é feito para todos e todos terão um atendimento democrático. E o governo, com essas obras todas, realizou um grande concurso, contratando 2.400 servidores a mais para a Secretaria de Saúde para poder tentar dar resposta à crise nesse setor, que é uma crise dramática, porque as pessoas não podem esperar, saúde não pode esperar, mas não há o que fazer, não é? Quando chega a doença. E quando a gente vê os absurdos praticados com dinheiro público, uma Assembleia Legislativa que deveria zelar pela saúde da população, que deveria cuidar e fiscalizar a correta aplicação do Executivo, é o contrário. O Executivo é que está preocupado com a aplicação dos recursos dos outros poderes. Eu já citei aqui, não é a primeira vez que eu faço discurso nesse tom, o Tribunal de Contas do Amapá, senhor presidente, pelos meus cálculos, desviou em 20 anos algo em torno de 500 milhões de reais. O presidente do Tribunal de Contas foi preso em 2010 e a Polícia Federal colocou as mãos nos seus bens. Foram 170 imóveis espalhados no Brasil todo. Um jatinho estacionado na Pampulha, Ferraris, Lamborghinis e carros de luxo na garagem. Esse homem foi funcionário público a vida toda. E ele está aí, né, impune. O Tribunal de Contas, imagine que é um braço técnico auxiliar do Poder Legislativo, desvia 500 milhões de reais, o que corresponde à rede de esgoto e água tratada de 80% da população. Nós éramos para ter água tratada em todo o Estado, senadora Ana Amélia, igual lá no Rio Grande do Sul, em todo o Estado. Nós era para ter esgoto sanitário em todas as cidades do Estado, mas o dinheiro foi desviado. Então, é esta situação que nós não podemos continuar tolerando. E eu queria aqui, finalmente, alguém poderia me perguntar, mas lá não tem Ministério Público? Olha, eu diria que não tinha, mas agora tem. Agora tem porque uma mulher, depois de tantos anos, depois de anos de omissão, porque o Ministério Público também, lá atrás, foi beneficiado com recursos que ele não sabia o que fazer. Era tanto dinheiro que o Ministério Público terminou deixando de cumprir suas funções. E se passaram anos sem que o Ministério Público atuasse, até que um dia elegeram uma promotora de justiça, chamada Ivana Sei, uma mulher nascida em Macapá. Ninguém esperava que ela fosse tomar a decisão de cumprir a missão do Ministério Público, de ser o xerife da sociedade e de perseguir criminoso, porque lá eles tentam politizar, eles tentam confundir com perseguição política. Não, o Ministério Público tem a obrigação de perseguir criminoso, e é isso que eles estão fazendo com muita eficiência. E não importa que se o criminoso é de alto escalão ou de baixo escalão.
a procuradora merece o nosso respeito pelo trabalho que está fazendo. E muito recentemente, o Conselho Nacional de Justiça fez uma correção e detectou irregularidades praticadas por um desembargador do Estado. E a nossa expectativa é que o CNJ tome as providências, porque o pior de todas as situações é quando não se confia no judiciário. Essa é a pior desgraça. Já não basta o comportamento de alguns políticos. Agora, se isso se repete no judiciário, aí é o fim. Apaga-se a luz no final do túnel. Portanto, senhor presidente, parabéns ao Ministério Público do Amapá, ao governador do Amapá, que denunciou e ajudou nas investigações e vai continuar ajudando, porque ainda tem muita coisa para vir à tona, e também a Rede Globo, porque se a imprensa do meu estado tivesse esse mesmo comportamento de denunciar sistematicamente, certamente essas coisas não estariam acontecendo, porque isso lá no Amapá todos sabiam, não é? Mas a imprensa não denuncia, não é? E aí foi preciso o Fantástico mandar seus repórteres para Macapá para poder trazer a lume uma situação tão absurda quanto essa. E, por último, essas quadrilhas que infernizam a vida da sociedade brasileira, elas são extremamente habilidosas, elas querem envolver todos, não é? Querem puxar todos para o lamaçal. E aqueles que ousam se opor a eles têm que andar precavidos, têm que se cuidar. Não apenas com medo de atentados, não é isso, mas em relação às questões políticas, eles são capazes de tudo. E aqui mesmo nessa casa já houveram denúncias deste grupo, denúncias que foi parar no Conselho de Ética e até hoje o Conselho de Ética não disse o que fazer com as denúncias que vieram contra mim e contra o senador Randolph. A armação, essas denúncias que chegaram aqui, já foram todas mandadas pelo arquivo, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público do Estado, pelo Ministério Público Federal. E nós estamos movendo ações criminais contra os membros dessa quadrilha que ousaram nos atacar. Mas o Conselho de Ética do Senado ainda não disse o que fazer dessa denúncia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Capi, eu conheço bem a sua luta, me inspirei nela para